Então nós vamos para mais uma aula de indução hipnótica agora, e agora a gente vai fazer a indução do pêndulo. Essa é a mais clássica de todas, né? Você vai ver hipnose, sempre tem alguém, né, um relógio de bolso, né, fazendo um pêndulo assim. A gente não tem um relógio de bolso, que a gente improvisou para um colar que tem um cristal aqui, até vou trazer mais perto para você ver, olha só. Mas é um pêndulo, né? O objetivo é esse. Então por que que na hipnose clássica, né, na história da hipnose, por que que as pessoas usavam um relógio de bolso, né? Sempre que você vai ver hipnose tem alguém com relógio de bolso, né? Por quê? Porque naquela sociedade de 100 anos atrás, quando a gente começou a falar mais de hipnose de forma mais séria, era comum as pessoas, né, os homens, terem um relógio de bolso na parte de dentro, no bolso de dentro do paletó. Então era o pêndulo que eles tinham à mão ali para fazer isso, né? Então por isso que aparece. Mas não é o relógio que tem o poder de hipnotizar as pessoas, né? É o movimento do cansaço ocular, é o movimento dos olhos indo de um lado para o outro, que no sono a gente chama de REM, né, que é o Rapid Eye Movements, né, que são os movimentos rápidos dos olhos, que os olhos vão de um lado para o outro. Isso gera uma eletricidade, né, esse movimento gera uma eletricidade, um impulso elétrico que faz com que você acesse áreas do cérebro de forma mais intensa, mais forte. Então, principalmente para pessoas resistentes, se você tiver a possibilidade de fazer um pêndulo, né, usa um pêndulo aí, não precisa ser um propriamente para isso, não precisa comprar um pêndulo para isso, mas inventa alguma coisa que balance aí, porque você precisa desse movimento dos olhos de um lado para o outro. É isso que gera eletricidade, isso que leva para o transe de forma mais profunda. E se você tiver uma pessoa muito resistente, deixa bastante tempo a pessoa olhando para o pêndulo ali até ela viajar. Uma hora ela vai viajar, ela precisa fazer isso, né? Ou ela não vai olhar para o pêndulo, ou vai dar alguma coisa errada, né? Porque se ela ficar olhando para o pêndulo, ela viaja, por mais que ela seja resistente, né? Então vamos lá? Vamos lá, Fran? Pode ser? Vamos. Tudo bem? Tudo certo? Então vou vir de costas aqui para vocês verem mais a cara da Fran mais de perto. Esse aqui não tem segredo. Você vai apenas balançar isso na frente dos olhos da pessoa, da linha do horizonte um pouco para cima, talvez, né, no máximo. E aí ela vai, em algum momento, quando você vê que chega um momento, você vai falar durma. Então você já dá a instrução antes, porque tem pessoas que são muito, assim, sensíveis ao transe, e a hora que você começar a balançar, a pessoa já pode estar indo, né, pra Nárnia lá. Então é legal você dar a instrução antes, e dizer, olha, então, em algum momento eu vou falar a palavra durma, e quando eu falar durma não é pra você dormir de verdade, é só pra fechar os olhos e acessar um estado de relaxamento profundo, tudo bem? Tudo bem. Então tudo bem, então fique olhando aqui pra esse pêndulo, deixa eu ver se tá aparecendo lá. Assim? Assim, tá. Então, Com outra mão, eu acho. assim? Isso. Aqui. Aí. Beleza. Então fique olhando para esse pêndulo aqui e não olhe para mais nada, apenas para ele. Em algum momento eu vou falar a palavra durma e quando eu falar durma, você fecha os olhos e relaxa profundamente. 3, 2, 1, durma. Isso, muito bem. Veja que o corpo dela até balançou, né? Eu até senti que devia colocar a mão aqui assim para segurar, né? Então, Fran, vou contar até 3. No 3 você vai poder abrir os olhos se sentindo muito desperta, muito bem. Em 1, 2, 3. Seja bem-vinda de volta. Muito bem. Esse foi profundo também, né? Foi. Tem gente que gosta de fazer assim, ó, balança o pêndulo com uma mão e na hora do durma vai lá e põe o dedinho na testa, que é quase um toque de Charcot, né? Então você já está associando duas técnicas diferentes aí, né? Tem gente que faz o pêndulo ou a espiral, que é aquela do dedo, e associa com o hand drop, que é de segurar a mão, né? De deixar a mão da pessoa cair, né? Tem várias hipóteses. Mas esse aqui é bem simples. Basicamente você vai balançar um pêndulo na frente dos olhos da pessoa, dizer para ela olhar ali em algum momento que você vê que os olhos estão cansados e que estão se perdendo, você diz durma. Vamos mais uma vez? Vamos. Então vamos lá. Então olhe apenas para esse pêndulo. Isso. Não tire os olhos dele. Isso. Fique olhando, olhando, se concentrando cada vez mais. 3, 2, 1, durma. Isso, muito bem. E vocês veem que não é nada diferente do normal. Ela continua me ouvindo, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm dúvida sobre o processo de transe, né? Até teve uma pergunta de um aluno que como que a pessoa vai lembrar quando ela sair do transe de uma sugestão que foi dada aqui durante esse processo. E aqui é um ponto importante que a Fran está me ouvindo, e a Fran vai continuar me ouvindo, ela continua consciente o tempo todo, né? Quando ela voltar, ela vai se lembrar do que aconteceu, a menos que a gente diga para ela, em um determinado momento, uma sugestão de que ela deve esquecer do que aconteceu naquele processo. E se ela aceitar essa sugestão, né, isso for importante para ela, ela vai aceitar, e aí ela vai voltar do transe sem lembrar daquilo. Mas caso contrário, ela vai se lembrar normalmente, ela está me ouvindo normalmente, ela só está no estado de consciência expandida, tá bom? Então, Fran, vou contar até 3, pode abrir os olhos e voltar aí de Nárnia, tá? 1, 2, 3. Seja bem-vinda, tava tudo bem lá com os unicórnios? Tava tranquilo? Tá. Então tá. Então, gente, essa foi a indução do pêndulo, né? Tá aí. É legal que você vai fazer, sei lá, numa festa, alguma coisa assim, né? O pêndulo, só por ele já chama atenção, né? O fato de você ter um pêndulo, parece que você tá sabendo alguma coisa que as pessoas não sabem, né? Se você tem essa ideia de trabalhar com, fazer hipnose de entretenimento, né? Em festas, em locais públicos, street, hipnose, né? O pêndulo por si só já chama atenção, tá bom?
Valeu, pessoas, um abraço, até a próxima aula.